A partir de agora, eu estou organizando o quadro Sofá do Felca em um canal. Olha como que tá bem bonitinho, ó. A gente fez um banner. Olha só, pessoal, vocês vão poder acompanhar agora a live de convidada através do canal Sofá do Felca. Gostaram da ideia de criar um canal sobre isso? Você falou sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como identificar que eu tô num relacionamento abusivo? Como que eu posso identificar? Eu tô com minha namorada ou tô com meu namorado... Só que ele começa a ser um pouco chato aqui, começa a cutucar ali, começa a falar que essa roupa não tá legal, começa a tentar me controlar ali. Em que momento é só uma coisa normal, de uma preocupação, e a que momento se passa dessa coisa normal e se torna um relacionamento tóxico mesmo, propriamente dito, um relacionamento abusivo? Ótima pergunta. Então, a gente tem uma ideia de que a gente não quer ser chato e ficar criticando a pessoa, não sei o quê, né? Poxa, eu vou deixar isso passar, vou deixar aquilo passar. Então, assim, nada que é intolerável a gente deixa passar. E a gente só consegue definir o que é intolerável se a gente sabe os nossos valores. Então, por exemplo, um valor que eu tenho é que eu gosto de crescer e aprender. Eu estou sempre me colocando metas maiores. Isso significa que se eu tô eu sou casada, e se meu marido, ele não é assim, ele cresce junto comigo. Mas se ele se incomodasse com o meu crescimento, então eu já sei que isso é tóxico para mim, porque isso é o meu valor central. Você entendeu? É muito difícil eu saber o que é tóxico para mim se eu não faço a menor ideia quem eu sou. Então eu diria para as pessoas quais são seus 3 a 5 maiores valores. A gente tem que saber as nossas necessidades, para eu conseguir saber quando essa necessidade não tem chance de ser satisfeita nesse relacionamento. Então, o que vai acontecendo? Eu tenho aqui os meus critérios. Não é critério tipo, você tem que ser milionário e também você... Não é essas coisas artificiais, são coisas mais profundas que possibilitem um vínculo a longo prazo mesmo. Então eu tenho que saber o que é importante para mim, para eu ter saúde mental, para eu conseguir expandir na vida e para eu me sentir à vontade perto dessa pessoa. E eu tendo clareza sobre os meus valores, fica muito mais fácil entender quando a pessoa está ultrapassando os meus limites. Aí o que acontece? Aqui é o X da questão. Eu vi um vídeo esses dias onde uma mulher falou: se o seu marido, namorado, deixa uma meia suja no chão... O que você vai fazer? Ficar educando o seu marido? Que ridículo. Essa meia suja no chão só está incomodando a você. Limpa você. Aí eu fiquei pensando, peraí, cara. Se 2 pessoas estão morando juntas e só uma está cuidando do espaço e está se incomodando, então tem um problema com não existir diálogo sobre isso, porque se está me incomodando, isso é um primeiro sinal de um relacionamento saudável, que eu posso te abordar sobre o que está me incomodando. É que eu não vou te abordar te criticando, eu vou falar, amor, quando você deixa as coisas no chão e só eu pego as coisas, isso gera uma frustração dentro de mim. Eu sinto que o meu tempo não é tão importante quanto o teu. O que você acha da gente fazer uma lista de tarefas que cada um faz? Você tem uma outra solução? Então, se eu consigo abordar a pessoa no momento que acontece, não acumula. Isso não acumula, eu não explodo na hora de abordar ela. Porque eu não vou deixar passar. De ter espaço para diálogo é o primeiro sinal de um relacionamento saudável. Quando você pisa em ovos, você não pode falar para a pessoa. Ela leva para o lado pessoal. Ela começa a virar a conversa e te acusar. Ou ela se coloca no lugar, mas você tem que entender que eu sofro. Né? Não tem diálogo. Então aquela meia no chão vira uma meia no chão durante 30 anos de casamento. E você toda vez você vê, não é uma meia no chão, é o fato de que você tem que pisar em ovos, o fato de que você tem que aceitar um desequilíbrio, algo que não é recíproco na relação, o fato de que você vai se desgastar com o mesmo assunto sendo abordado durante 30 anos e ele nunca é resolvido. Então... A câmera morreu. Pode continuar. Ah, tá. Então, eu vi a primeira coisa que eu não gosto, eu não sei se a pessoa tem disponibilidade ou não para conversar sobre aquilo, mas eu posso abordá-la sempre com respeito, porque se eu chego com os 2 pés no peito, eu também estou errada. Isso não é comportamento de adulto. Você não gostou do negócio, te acalma. A primeira coisa que todo mundo tem que aprender a fazer é se acalmar. Se acalma, entra em contato com o que não gostou, usa a linguagem de comunicação não violenta.
Então você não chama a pessoa de rótulo, seu idiota, seu imbecil, seu porco. Não. Você descreve de forma neutra o que você observou. Amor, eu observo que quando você chega em casa, você sempre deixa as roupas pela casa inteira. Fala como isso te impacta. Eu sinto frustração, eu sinto tristeza, que isso vai ser algo que vai estressar nosso relacionamento, né? Sugere algum tipo de solução. Tava pensando na gente deixar o cesto de roupa aqui do lado, perto da porta, você já chega, você coloca, né? Pergunta para a pessoa se ela tem alguma sugestão. Você usando essa formulazinha, você se regula internamente antes de abordá-la, você esclarece as ideias sobre qual é o problema de fato, você expõe sua vulnerabilidade, o que convida a pessoa a também, putz, cara, eu não sabia que te impactava desse jeito. Se ela tem capacidade de se importar, e algumas pessoas não vão ter, ela pode até ter uma resposta inicial meio assim, mas ela vai refletir e ela vai querer resolver, porque você não chegou rotulando seu idiota, seu imbecil, seu não sei o quê. Então eu tenho conversas difíceis em todos os momentos, porque pode ser que eu brisei na batata, pode ser que eu falo, amor, eu percebo que você está indo muito no banheiro com o celular. Isso me gera um gatilho de desconfiança. Sei que às vezes não tem a ver com você, mas eu tenho muito essa desconfiança. Eu me pergunto, será que está fazendo alguma coisa? Será que ele está com outra? Não sei o quê. Você se importa da gente conversar sobre isso? Não é que você não possa ir no banheiro com o celular, mas eu queria falar sobre esse gatilho de abandono, de rejeição que eu tenho. Você tem alguma sugestão? Amor, tava falando aqui, ó, sobre o jogo de futebol, aqui, ó, não sei o quê. Não que a pessoa tenha que te mostrar o celular dela, não é isso que eu tô falando. Mas mesmo quando a gente tá brisando na batata, e a gente tá exagerando, é um gatilho que não tem nada a ver, um relacionamento saudável tem espaço pra gente falar sobre os nossos gatilhos brisantes, contanto que eu não chegar com 2 pés no peito, cheio de rótulo, com o dedo na cara. Você entendeu? Uhum. Mas e se os valores da pessoa, por exemplo, for ser deixar meio no chão, assim? Se são valores que ele julga ser importante, se ele é um cara que ele é preguiçoso e ele entende que esse é uma virtude dele, é um valor que ele tem. Parece uma pergunta meio besta, assim, só que, por exemplo, e se os valores... E se o que está te afetando são o que para aquela pessoa são os valores dela, sabe? São as coisas que ela acha importante. Por exemplo, eu me afeto que você gosta de assistir muito futebol, porque você fica distante de mim, mas às vezes o valor do cara é assistir muito futebol. Ou ao contrário, a menina, eu não gosto que você saia com seus amigos e tudo mais, mas não, pera lá. Eu acho importante pra mim sair com minhas amigas, sabe? E quando o que você tenta alterar na pessoa para a pessoa é muito importante, como que fica isso daí? Então, aí que tá, né? Eu tenho que ver se isso que é importante para ela vai me destruir por dentro. Porque se vai me destruir por dentro e a pessoa tá me comunicando que ela vai continuar fazendo isso, então eu tô escolhendo ficar num relacionamento que vai me destruir por dentro. Então a gente tem que tirar da cabeça, eu não estou mudando a pessoa. Quando a gente está a dois, seja numa empresa, trabalhando juntos, seja numa equipe de qualquer tipo, seja em parceria, seja numa parceria amorosa, é claro que eu vou modificar algumas coisas minhas para que o ambiente possa ser melhor para os dois, mas eu não vou ferir meus valores base. Se eu percebo, por exemplo, eu quero crescer na vida, né? Que nem eu te falei, eu gosto de crescer. Isso te incomoda? E é um valor seu não crescer na vida, você quer um negócio mais simples. Às vezes você não é tóxico, mas a gente não é compatível. E aí vai ser tóxico pra mim. Ou pode ser tóxico pra você me ver querendo fazer coisas que eu vou achar que de algum jeito ou outro você vai acompanhar num certo nível, mas você não quer, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que lidar com o nosso gatilho de abandono, de insuficiência, de inadequância, porque muitas vezes a gente aceita o inaceitável porque a gente acha que não vai conseguir coisa melhor. Eu não falei que a gente tem que saber os nossos valores? Quais são os seus valores? E quais são não negociáveis? Tem coisa pra mim que é não negociável. Pra mim é não negociável estar num relacionamento onde eu não consigo ter conversa difícil. Pode ser amizade, pode ser com as minhas irmãs. Não tem espaço pra conversa de vício? Tchau, tenho muito trauma com isso aí, muitos relacionamentos. Não tem, por isso que eu não tenho um relacionamento tóxico na minha vida. Quando não é compatível, não é muito uma questão de diálogo. É só, seus valores são diferentes do meu, infelizmente a gente tem que ir atrás de outra pessoa. Porque senão você está escolhendo estar no lugar que vai te ferir todo santo dia. Como é que isso vai ser daqui a 5, 10, 30 anos?
Isso é uma escolha. Você já percebe que a pessoa não muda? E não é não mudar você falando de forma agressiva com ela, é do jeito que eu falei. Você fica lá toda madura, todo maduro lá, você vai se regular antes, você usa a comunicação não violenta, você chega, você tenta abordar a pessoa, ela não tá nem aí pra você, você vê que isso é uma tendência, não tem nunca resolução pra absolutamente nada, ou para coisas que são extremamente importantes pra você, dá até pra ter um diálogo maduro, tipo, cara, às vezes a pessoa não é tóxica, mas tipo, você percebeu que a gente não é compatível? O sonho da sua vida é acordar 5 horas da manhã e surfar. E viver o resto da sua vida nessa cabaninha ao lado da praia. É lindo esse sonho. Mas o meu sonho é morar em Paris. É ser multimilionária. É não sei o quê. Cara, eu desejo que você encontre uma mulher para surfar contigo todo dia. E é difícil ter esse nível de maturidade. Mas se eu não tiver esse nível de maturidade, eu tô desejando a pessoa uma existência que não é dela. E eu tô me matando por dentro só para não ficar sozinha. Você entendeu? Sim, sim. Pô, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você vê a pornografia no relacionamento? Quando o parceiro gosta de consumir muita pornografia? Porque muitas mulheres se incomodam com isso, né? Alguns homens também devem se incomodar, mas imagino que são mais as mulheres. Quando você falou do homem que entra no banheiro pra ficar no celular, e se esse homem entra no banheiro pra consumir a pornografia? É algo saudável, algo que dá pra fazer uma certa conciliação ali com a pornografia, ou você acha que é algo que afeta muito os relacionamentos? Eu acho que tem tudo a ver com ver o contexto individual das pessoas. E se a mulher gosta de pornografia também? Eu, por exemplo, eu não assisto pornografia há, sei lá, 13 anos. Meu marido também não assiste pornografia há mais de 10 anos. Então, a gente tem isso em comum, né? Agora, eu já vi casos de relacionamento onde o cara queria assistir pornografia durante o ato sexual. Isso incomodava a mulher muito, porque ela não queria fazer aquelas coisas. Enquanto ele estivesse transando com a mulher, ele gostava de botar a pornografia na televisão. Isso. E ela não se sentia bem com isso. Ela achava esquisito. Pra ela, achava que ele tinha uma compulsão, né? Ela se sentia objetificada. Ela não achava que ele estava com ela. Então, tem que ver, eu já vi mulher, no entanto, tipo, depois do primeiro filho, onde ela não tinha saco nenhum pra transar, e ela também não queria que ele ficasse sem gozar, falou, vai bater punheta, então. Ah, daí deu certo. Você entendeu? Então, depende muito do caso. É importante a gente entender que eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, fulano é uma pessoa, Beltrano é outra pessoa, né? Agora, por isso que eu falo muito do meu trabalho a partir a respeito da bússola interna de cada um. O que é a bússola interna de cada um? Certamente, você já teve experiências que algo dentro de você falou, ih, tá esquisito. De repente você não conseguia nem articular por que estava esquisita aquela experiência, mas algo estava errado, estava pesado. E aí você continuava tentando se forçar a ter aquela experiência e você ia ficando mais depressivo, você ia ficando com ansiedade, sei lá. Então a nossa bússola interna é o nosso sistema neurológico e intuitivo falando com a gente através de sinais somáticos e intuição e coisas que a gente não consegue nem descrever. Cara, não, mano, tá errado isso aqui, cara. E a nossa bússola interna, então ela tá apontando pro não quando a gente sente essa coisa pesada, que pode ser tensão, pode ser medo, pode ser desespero, pode ser depressão, pode ser várias coisas que é o nosso corpo falando algo tá errado, algo tá errado, algo tá errado. Se a gente insiste, a gente tá ignorando o nosso sistema neurológico que existe literalmente pra gente sobreviver, tá? Mas ela também aponta pro sim, ela fala, cara, quanta leveza. Nossa, quanto alinhamento perto dessa pessoa. Dá para conversar 13 horas com essa pessoa. Eu cresço ao lado dessa pessoa. Algo com essa pessoa me traz a prova de que Deus existe, sabe? Sei lá, entendeu? Então, a gente tem que, acima de tudo, estar antenado com essa inteligência interna que a gente tem, que todo mundo tem a sua, e a sua é diferente da minha. Às vezes a sua bússola interna vai falar, não, isso tá pesado para algo que para mim é tipo, nossa, eu esperei minha vida inteira para sentir isso. Por isso que, em vez de procurar algo externo, só externo para nos guiar, que fale o que é certo e errado, peraí, cara, você tem uma existência única, individual, valores absolutamente únicos, você é uma criatura que a natureza fez que não existe igual, nunca vai existir igual, e você tem necessidades absolutamente suas. E você tem esse sistema todo dentro de você que fala, não, opa, desviei da rota, deixa eu recalcular, voltei pro sim.
Tô no sim, putz, agora tô indo pro não. Pode ser uma carreira, você pode estar sentindo, caralho, algo tá errado nessa carreira. Eu sinto esse peso todo dia. É sua bússola falando, cara, não é pra você. Você tem que descobrir o que faz a sua bússola interna falar sim, sim, sim. Aí você descobre que você quer virar criador de conteúdo. Você quer virar professor de dança. Você quer ser engenheiro, sei lá o que você quer fazer da vida. Mas se a gente ficar no dia a dia assim percebendo, minha bússola tá falando o quê para essa experiência? Tá falando não. Então isso significa o quê? Recalcula a rota. Recalcula a rota para onde? Para onde faz ela apontar para o sim. Se eu constantemente estiver conectado de dentro para fora, nunca mais eu vou me guiar de fora para dentro, porque não tem como eu satisfazer minhas necessidades absolutamente únicas com valores externos. Faz todo sentido. Você sempre sentiu o seu instinto, né? Sim. Ô, Tariana, e daí você chega num relacionamento, você entende que aquele relacionamento não é compatível com você, a pessoa não tem as mesmas virtudes que você. Pode ficar perto, não tem problema. Tá. Você entende que aquela pessoa não tem as mesmas virtudes que você resolve terminar. Só que você sentia amor por aquela pessoa, sentia carinho. Não é porque você termina que você não sente amor. Às vezes você termina com muito amor, muito zelo, muito cuidado. Como superar o término de um relacionamento? Cara, a gente termina um relacionamento porque nossas necessidades não estão sendo satisfeitas. Então a melhor forma de eu me sentir muito bem depois de um relacionamento é aprender quais necessidades não estavam sendo satisfeitas e satisfazê-las. Então, tipo assim, primeiro assim, vamos aceitar que para cada pessoa tem um processo de luto aí. Passa pelo luto, é normal. Quando encerra-se coisas, é normal que seja desencadeado o luto. Mesmo que eu tenha, por exemplo, uma gravidez e eu perco o filho, não é só o luto de perder o filho físico, é o luto de toda a vida que eu idealizei, os valores que eu ia passar para ele, o que a gente ia fazer na adolescência, sabe? É os tipos de experiências que a gente ia ter juntos. Então todo esse sonho morre junto. Num relacionamento, às vezes você tá com medo de encerrar um relacionamento, que você tá com a pessoa há muito tempo. Essa pessoa, putz, todo esse investimento para depois encerrar, mas vai ser dali para baixo se você ignorar o fato de que os valores e necessidades não estão alinhados. Então passa pelo luto, deixa morrer o casamento que você ia fazer, deixa essa fantasia ir embora, deixa morrer a família que vocês iam ter, sabe? Seja lá qual outra experiência vocês iam criar juntos. Passa pelo luto, mantenha uma parte da sua personalidade consciente, porque ela é tão sábia que ela sabe que dor não quer dizer que não tá certo, sabe? Você tá processando o fim de um sonho. Aí o que você faz? Você pega toda aquela energia que estava sendo investida num bagulho que nunca ia funcionar e você fala, vou começar a fazer aquela aula de dança. Vou começar a trabalhar até 3 horas da manhã, que eu não podia quando eu tinha um namorado, porque esse canal de YouTube vai funcionar, porque eu vou passar nessa prova, porque eu vou ser juiz assim. E aí você pega toda essa energia e você tem clareza de que você se pergunta, como que eu posso investir essa energia nas minhas necessidades de forma que valha muito a pena o término desse relacionamento? E você faz por onde? Puxa vida, muito forte o que você falou de deixar morrer essas falsas esperanças que você tinha, que eu ia ter uma família linda com a pessoa, mas será que aquela pessoa é a pessoa certa? Você deixar morrer todas essas coisas para você reiniciar a vida, reviver de forma diferente a ponto de você buscar os seus objetivos, é isso? É isso, e te falo mais uma coisa, as pessoas mais felizes na vida são pessoas que têm muitas mortes em vida. Porque a realidade é que a vida vai te convidar de vez em quando a morrer. Caramba. Ou você ignora e você morre por dentro, e aí você fica no automático, naquele emprego 30 anos. Você já viu uma pessoa morta? Sim. É porque ela não passou pelas mortes. Puxa vida. Porque do outro lado da morte tem um renascimento. E quando a gente não reconhece que a vida está pedindo para a gente deixar aquilo para trás, e é muito desconfortável, porque não é só a morte. Nessas fases, entre etapas da nossa vida, muitas vezes a gente se vê durante meses ou anos numa fase de transição. E cara, tem pouca coisa mais desconfortável do que você não saber. Não saber quais são seus novos valores, não saber como que você vai viver sua próxima etapa, não saber... Por exemplo, digamos que eu vou fazer uma transição de carreira. Tá, mas eu tenho que pagar minhas contas. Da onde que vai vir grana? Eu não sei. E como é que eu vou pagar meus boletos enquanto eu passo por essa transição? E qual é o próximo passo? Caraca, eu não sei, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Meu Deus, como que eu vou descobrir qual é o caminho?
Essa fase entre uma etapa e outra etapa, essa morte e renascimento é profundamente desconfortável. E o cérebro não aguenta muito essa ambiguidade, essa ambivalência não, tá? Por isso que a gente tem medo do desconhecido. Então a gente fica no conhecido que nos mata por dentro. E é por isso que a gente vê mortos-vivos. Puxa vida, às vezes a pessoa tá num emprego que não gosta há 1000 anos, às vezes tá numa família que não gosta, com uma esposa, com um esposo que não gosta, com relacionamento que não gosta, mas se mantém porque é conhecido. É. Não necessariamente é o certo para aquela pessoa se prosperar e ser melhor, né? Lembra que o nosso sistema neurológico existe para que a gente possa sobreviver? Pois ele vai gravando tudo que ele percebe que faz parte da nossa experiência rotineira. E ele faz isso porque ele tem que ter um modelo para mapear o terreno da vida. E aí ele protege esse modelo. Então se esse modelo diz, por exemplo, eu nunca vou sobreviver longe da minha família, quando você tenta se distanciar porque é melhor para sua saúde mental, ele fala, eu tô aqui há 20, 30 anos trabalhando para gente respeitar esse modelo, esse entendimento de realidade. Agora você tá aí querendo desestruturar o rolê todo? Eu não gosto disso não. E ele causa resistência. Então você conscientemente falar, cara, eu vou passar por essa fase de morte e renascimento, é fisicamente desconfortável, é emocionalmente desconfortável, sabe? Só que a realidade é que você faz isso uma vez, você consegue sair daquele relacionamento que você tinha idealizado, você consegue fazer aquela transição de carreira, você passa por aquela transformação pessoal, seja lá qual foi, você consegue fazer isso outras vezes na vida. E a vida de tempos em tempos, lá de 8 em 8 anos, de década em década, ela vai falar, teu modelo antigo não serve mais. Porque eu, que sou a parte mais sábia da sua personalidade, tenho um plano muito maior para você do que você com a sua mentezinha aí consegue imaginar. Então, filho, para você chegar nisso aqui, você vai ter que deixar isso aí morrer. Caramba, pega a chave aí, pessoal. Pega porque é muito importante isso, né? Às vezes é preciso a gente fazer coisas que são muito dolorosas pra gente ir pro próximo passo, né? Ô, Tariana, tem pessoas como eu, inclusive, eu sou uma dessas pessoas, que entendeu que relacionamento é muito difícil, é muito complexo, cada ser humano é um universo, né? E quando você entra no universo da pessoa, vários atritos é natural de acontecer. Existem pessoas, e eu sou uma delas, que abandonou completamente a ideia de um relacionamento, prefere seguir sozinho, prefere... É muito complexo, eu só não quero lidar com isso porque às vezes me machuca, eu tenho medo e tudo mais, e às vezes eu prefiro ficar sozinho do que ter que passar por todo esse processo, né? O que você diria para essas pessoas? É válido ter esse modo de vida, de seguir sozinho, de preferir não ter relacionamento nenhum? Como que você pensa? Eu penso o seguinte... Gostar do seu tempo a sós não é um problema. Então, tem gente que é mais introvertida. Eu adoro ficar sozinha. Eu tenho diagnóstico de autismo, né? A minha dificuldade foi me relacionar com outro porque eu não queria. Nada dentro de mim. Por exemplo, vou pintar aqui uma história, eu vou chegar na resposta da pergunta que você fez. Quando eu entrei na adolescência, na infância eu gostava de passar o dia inteiro desenhando. Quando eu entrei na adolescência, eu queria passar o dia inteiro desenhando. Todas as meninas e os meninos perto de mim começaram a agir de forma diferente. As meninas começaram a usar roupas diferentes e colocar maquiagem. Elas falavam sobre menino, 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 namoro, namoro, namoro. Nada dentro de mim queria namorar. Eu queria passar o dia inteiro desenhando. Os meninos começaram a me tratar de forma diferente. Eles queriam me tocar. Eu não estava confortável com aquilo, porque eu queria passar o dia inteiro desenhando. Então, eu pensei, nossa, eu sou uma aberração, né? Porque, por que essas pessoas querem passar tempo umas com as outras? Pra mim era um fardo. Não era que eu não gostava de pessoas, mas eu gostava de ter tipo 5 minutos aqui, bate-papo, vou desenhar. E se eu não desenhasse, eu começava a sentir ansiedade e raiva. E eu ficava olhando assim pro relógio, pra pessoa ir embora logo, pra eu voltar a desenhar, entendeu? O que aconteceu no meu caso? Eu percebi, e eu não sabia articular isso na época, na adolescência, tá? E eu tive uma grande fase de isolamento, porque eu fui proibida de ir para a escola a partir dos 12 anos de idade, então, e a gente se mudava de ano em ano, então não tinha nenhum relacionamento, né? Eu fui fazer supletivo mais tarde, me formar, enfim. E nesses anos de real isolamento, eu percebia que eu tinha muitos sintomas de saúde mental debilitada. Então, por exemplo, eu tinha fortíssima desrealização. O que é desrealização? É quando você está sentindo um nível tão grande de ansiedade
que a mente pensa, putz, cara, deixa eu tentar diminuir aí essa ansiedade, eu vou desconectar a mente do corpo um pouco. Isso causa uns sintomas bizarros. Então, a desrealização, você olha para fora e parece que a realidade não está lá. Então, se eu olhasse para você, parecia que tinha uma parede de 1 quilômetro de vidro entre eu e você. E se eu te tocasse, parecia que eu fisicamente não conseguia te tocar. Às vezes eu me batia para ver se eu conseguia fisicamente sentir alguma coisa. Então eu passei minha adolescência inteira desrealizada. Então eu andava pela vida assim, tipo, por que o mundo tá tão esquisito? Por que ele não está lá? E também eu percebia que eu tinha sintomas de despersonalização. Despersonalização é quando você se olha no espelho e você não se reconhece. Então eu tive fases da minha vida onde eu não sabia se eu era homem ou se eu era mulher. Eu via aquela coisa, nossa, quem é essa pessoa? Eu literalmente não reconhecia que era eu que estava me olhando, né? Isso tudo, você pode sentir que você está do lado de fora do seu corpo, que você não está realmente lá, que a vida está acontecendo, mas você não está fazendo parte. É uma distorção muito bizarra. E eu não entendia na época, mas uma das coisas que me ajuda a não ter esses sintomas são os relacionamentos certos, na dose certa, que respeita a minha preferência por ficar sozinha. Por isso que hoje em dia todos os meus amigos são neurodivergentes, porque a gente ficou uma semana sem se responder e ninguém leva pro lado pessoal. Legal. Né? Então, assim, o que eu quero falar para responder para você? Observe o que é eu gosto de ficar sozinho. Observe o que é algo dentro de mim, a tal da intuição, a tal da bússola interna. Me fala que algo vale a pena sobre relacionamento. E entenda que, agora eu vou entrar nesse tópico aqui. Quando a gente está em formação, na primeira infância, mas também na adolescência, tá? Quando o nosso cérebro está em formação, partes dele são como músculo, que você tem que trabalhar aquilo para ele funcionar, tá forte. Aí o que acontece? Para alguns de nós, existem neurotransmissores que regulam várias coisas na nossa experiência humana. Ocitocina, o neurotransmissor e o hormônio do amor. Então, é algo que é liberado quando alguma interação social gera em mim aquela sensação da minha bússola falar sim, sim, sim. Então, estímulos positivos sociais liberam ocitocina, a amamentação também, durante o parto também. Endorfinas é como se fosse algo que diminui dor. Então, endorfina é liberado naturalmente em alguns momentos para me ajudar a lidar com dor, certo? Dopamina tem a ver com aprendizado, então, e motivação. Então, quando eu faço uma coisa, tem algum tipo de recompensa, e a recompensa pode ser evitar dor, aquela dopamina é liberada. E por que eu estou falando tudo isso? O que tem a ver com a sua pergunta? Algumas pessoas, as associações que elas fizeram com relação a vínculo, deu uma bagunçada nesses sistemas aí de neurotransmissores. Então, vou te dar alguns exemplos. Júlio, ele tinha um pai alcoólatra, mas Júlio ama o pai. O contato que o Júlio tem nos primeiros anos de vida com o outro é um contato que, em vez de liberar a ocitocina, ai, que legal essa interação social, libera cortisol e noradrenalina. Sendo assim, o sistema de ocitocina de Júlio não consegue liberar ocitocina através do vínculo. Ou libera pouco, ou não consegue aproveitar a ocitocina que libera. Na fase adulta, Júlio tenta namorar, mas quando a namorada dele toca nele, ou quando a namorada dele tenta ter um pouco de intimidade, o cérebro dele não libera a ocitocina, libera o cortisol e a noradrenalina que liberava por causa que fez essa associação com o vínculo com o outro. Então, para Júlio, o outro se torna um gatilho de estresse. E aí, mesmo ele estando em relacionamento, ele está sozinho. Então, por que eu estou mencionando isso? E por isso que Júlio se torna dependente químico. Porque para muitas pessoas que não conseguem extrair regulação emocional e essa sensação de corregulação e de prazer a partir do contato com o outro, aquele sistema de neurotransmissor dele fica fraquinho, não consegue aproveitar o neurotransmissor que ele libera, mas ele se torna hipersensível àquilo que vem de fora. Então, Bruno, que veio de outra experiência de vínculo, quando ele fuma maconha, ele sente uma brisa. Quando o Júlio fuma maconha, ele sente que Jesus desceu na terra e abraçou o próprio coração dele.
O nível de euforia que ele sente é algo que ele literalmente não percebe, que a vida inteira ele não sentiu, porque ele não está dentro do corpo de outra pessoa. Então, para alguns de nós, nós temos um jeito de reagir ao vínculo que não gera a ocitocina, gera noradrenalina, gera cortisol. E é porque foi programado dessa forma. O fato de que foi programado dessa forma não quer dizer que na sua alma humana você ainda não anseie por vínculo. E é isso que você tem que descobrir. Aí o que eu falo para as pessoas? Particularmente pessoas que não se encaixam nos moldes das expectativas, seja lá o que for, de gênero, de comportamento, a gente tem muito uma sensação de que a gente é uma aberração. Particularmente se a gente foi alvo, se as pessoas falaram que a gente era uma aberração. Né? Não tem razão nenhuma para eu acreditar que eu não sou, todo mundo fala que eu sou mesmo. Né? Além de eu não associar esse vínculo à ocitocina, a algo prazeroso, e a situação social vira um lugar de estresse para mim, eu passo a achar que tem algo de inerentemente errado comigo, quando na verdade só está faltando achar meu povo. Eu fiz uma experiência na minha vida onde eu primeiro tentei me forçar a ter relacionamentos, que é algo dentro de mim. Minha intuição falou, vai aprender a socializar. Vai aprender a socializar. E eu, ai meu Deus, eu não queria. Mas eu me forçava. E as primeiras relações que eu tinha eram com pessoas narcísicas, pessoas abusivas, manipuladoras, que eu não entendia, porque o jeito que o neurodivergente funciona costuma ser diferente do jeito que neurotípicos funcionam. Quando você junta duas pessoas neurodivergentes, dá mais entrosamento mais espontaneamente. Isso tem pesquisa sobre isso. Mas quando você junta um neurodivergente com um neurotípico, dá um estranhamento. Se você junta um neurotípico com um neurotípico, dá um entrosamento mais espontâneo. Então, eu tentava me forçar a me relacionar com pessoas ditas normais, porque eu me achava uma aberração. E eu pensava, se eu tiver uma pessoa dita normal na minha vida, ela vai validar que eu não sou uma aberração, e isso vai ser bom pra mim, né, não? Em algum momento, minha mente falou, e se eu ficasse só perto das pessoas que fazem minha bússola interna falar, ai, legal. E eu me permiti intuitivamente deixar de ter contato com certas pessoas e reforçar o contato com outras pessoas. A partir dos anos, essas pessoas foram sendo diagnosticadas com seus autismos, superdotações, TDAHs, bipolaridades e tal. E eu entendi que o meu povo não era aquele outro povo. Eu sempre ia sentir estresse com aquele outro povo lá. O meu povo é professor de dança, é cantora, é superdotado que faz 10 mil coisas, é terapeuta e astróloga, e também programa game de computador, e também... O meu povo é outro povo, esse povo que nem eu, intenso, que tem 10 mil hobbies, que gosta de coisas profundas, que gosta de estudar, que toda vez que a gente se encontra, a pessoa fala sobre os profundos processos de transformação que ela está passando. A gente não fala sobre novela. Não que tenha algo de errado em falar sobre novela, não é sobre certo e errado, é sobre achar o seu povo. Então, para as pessoas que tiveram experiências estressantes sociais, eu convido elas a refletirem, será que você não estava longe do seu povo? Será que se você tivesse um povo que não... Sabe, que entende mais espontânea e naturalmente as suas necessidades e tem coisas parecidas, será que você não ia sentir aquele abraço no coração? O Freud dizia o seguinte, antes de se autodiagnosticar com depressão, certifique-se que você não está rodeado de idiotas. Importante. Né? Pois é, tem pessoas, até que eu trago aqui no meu programa, né, ou pessoas que eu vou em podcast, ou que eu me relaciono, que eu me sinto muito bem. Já de cara, assim, eu já me sinto bem com a pessoa. Tem outras pessoas que eu sinto uma aversão muito grande, que eu me sinto muito incomodado. O Mau Mau, por exemplo, é uma das pessoas que eu me sinto plenamente incomodado com ele. Sempre que eu vejo o Mau Mau, eu tenho muita vontade de bater nele, assim, na cara dele. Ele é uma pessoa completamente asquerosa e desagradável. Já outras pessoas eu me sinto muito à vontade. Então, você procurar a sua tribo, você procurar as pessoas que você se sente mais à vontade, né? Hoje mesmo, quando às vezes o Cariano, o Júlio Balestrini, fala assim, o Mau Mau tá aqui na academia, você vai querer gravar? Eu falo, não, deixa para outro dia. Se eu for gravar, eu vou levar só se eu for gravar, eu levo uma faca de ponta fina e enfio a faca no bucho desse porco aí. Mas fora isso, eu prefiro não manter contato. Então isso é muito importante, né? Pessoal, procure a tribo de vocês, viu? Às vezes essa é a cura para a sua solidão, para o seu isolamento, né? Pronto. Muito importante isso, viu, Otariano? Muito importante. Doutora. Anônimo mandou R$10.
Doutora, qual o seu conselho para uma pessoa que se deu conta que está em um relacionamento abusivo, psicológico e financeiro? São 16 anos juntos e há 2 meses que me comecei a perceber que estou nessa. Olha, além daquilo que a gente já falou, de descobrir exatamente as razões que você está nesse relacionamento, porque alguma coisa ainda está servindo, nem que seja de forma torta. Tipo, você tem medo de abandono, você acha que você não vai conseguir coisa melhor. Você tem filhos e você acha que manter uma imagem de a família unida é melhor para seus filhos. Sei lá, eu não sei o que é. Além disso, assista todos os dias vídeos a respeito de relacionamentos tóxicos, porque quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente perde contato com a nossa bússola interna, com a nossa parte sábia, e aí a gente acredita no que a outra pessoa fala. Então, quando a gente tem todo dia uma dose de sanidade de alguém que é especialista nessa condição, em relações tóxicas, a gente se reconecta com essa parte, e aí a gente passa a fortalecer essa parte, e ela passa a falar mais alto dentro da nossa personalidade. Faça uma lista de todas as razões pelas quais você quer sair desse relacionamento tóxico. E olhe para essa lista todos os dias, porque relacionamento tóxico confunde. Porque normalmente tem momento bom também, não é só momento ruim. Então a gente fica lá, que nem o pessoal que faz aposta mesmo, que fica nas máquinas de níqueis lá, que fica esperando quando a pessoa vai ganhar, né? Então da mesma forma, quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente fica esperando os momentos bons. Então a gente esquece que aquilo é uma destruição total. Faça uma lista de todas as coisas que você vai conseguir quando você tiver a força de sair desse relacionamento. Autoestima, de repente você volta para a faculdade, seus filhos têm um exemplo bom, sei lá, não sei o que é. E toda santa hora vai se conectando com isso. Além daquilo que eu falei de veja lá quais são as áreas que estão te servindo nessa relação e crie suas próprias estruturas para você naturalmente chegar no ponto que você não tolera mais isso. Racionalizar a situação, Tem né? que ser, cara. Tá aí, tá dada a dica. Tem mais donates? Ó, as meninas falando ali, ó. Filha do Felca mandou R$10. O que fazer quando você não consegue se abrir para seu parceiro sobre os problemas do relacionamento? Depende da razão. O que é? Quando você se abre, eles te punem, eles fazem tratamento de silêncio durante 10 dias? Eles batem em você? Qual é a razão? Ou você não consegue se abrir porque você sente muita vergonha de expor um lado seu mais vulnerável. Então assim, quer se abrir, estude comunicação não violenta. Eu sei que isso parece tipo, ai, que chato. Gente, transforma a vida e os relacionamentos da pessoa. Você ganha extrema clareza sobre o que é o problema e você consegue abordar outra pessoa sem rótulos, de um jeito que tem mais chance dela se abrir para você. Comunicação não violenta não quer dizer que a mensagem é fácil de ouvir. Quer dizer que você não vai fazê-la, não vai transmiti-la de uma forma violenta, né? Mas aí você consegue abordar o outro de um jeito que o convide a querer falar sobre essas coisas mais vulneráveis com você. Se você faz isso dessa forma, corajosa, vulnerável, e a outra pessoa não responde bem nunca, aí é uma daquelas situações que a gente estava falando. Você está escolhendo ficar num relacionamento com uma pessoa com a qual não tem diálogo. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu sei que é pesado, cara.